A paz do Senhor. Vamos à leitura da Bíblia Sagrada em um ano. Hoje, 12 de setembro de 2024, nosso 256º dia da leitura. Estamos realizando a leitura na Bíblia Sagrada da UiADS, na nova tradução na linguagem de hoje da Sociedade Bíblica do Brasil. Hoje nossa leitura está em Daniel 4, 5 e 6. Vamos acompanhar juntamente comigo? O rei Nabucodonosor mandou aos povos de todas as nações, raças e línguas a seguinte mensagem: felicidade e paz para todos. Quero que todos saibam dos maravilhosos milagres que o Deus Altíssimo fez em meu favor. Grandes são os seus milagres, e as coisas que ele fez são espantosas, pois ele é o Rei eterno e reinará para sempre. E continuou: eu, Nabucodonosor, vivia sossegado no meu palácio, e tudo ia muito bem. Mas certa noite tive um sonho que me deixou preocupado. Enquanto dormia, ideias e visões horrorosas tomaram conta de mim. Por isso mandei chamar todos os sábios da Babilônia, para que eles me explicassem o sonho. Vieram então os sábios, os adivinhos, os astrólogos e os feiticeiros. E eu lhes contei o sonho, mas nenhum deles pôde explicá-lo. Finalmente, apresentou-se Daniel, conhecido também como Beltesazar, nome que recebeu em honra do meu Deus. O Espírito dos Santos Deuses está nele, e por isso eu lhe contei o meu sonho. Eu disse: Beltesazar, chefe dos adivinhos, eu sei que o Espírito dos Santos Deuses está em você, e que não há mistério que você não possa explicar. Por isso vou lhe contar o sonho, e quero que você explique o que lhe quer dizer. Eu estava deitado na cama e de repente tive uma visão. Nela vi uma árvore muito alta, plantada no centro da terra. A árvore cresceu e cresceu até tocar o céu, e era tão grande que podia ser vista de qualquer lugar do mundo. As suas folhas eram belas, e ela dava tantas frutas que o mundo todo podia se alimentar delas. Animais selvagens descansavam na sombra da árvore. As aves faziam ninhos nos seus galhos, e todos os seres vivos se alimentavam das suas frutas. Eu ainda estava sonhando quando de repente vi um anjo vigia, que descia do céu e dizia em voz muito alta: derrubem a árvore, corte os seus galhos, tirem as folhas e joguem fora as frutas. Espante os animais que estão descansando na sua sombra, e as aves que estão nos seus galhos. Mas deixe ficar o toco e as suas raízes, e o amarrem com correntes de ferro e de bronze. No meio do capim bravo, no campo, assim o sereno cairá sobre este toco, este homem. E ele comerá capim como os animais. Ele perderá o juízo e começará a pensar como animal. 7 anos viverá assim. Esta é a sentença dada pelos anjos vigia do céu, a fim de que todos saibam que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo. Ele dá esses reinos a quem quer, mesmo ao mais humilde de todos os homens. E Nabucodonosor terminou dizendo: foi este o sonho que eu tive, e nenhum dos meus sábios pôde me explicar o que ele quer dizer. Mas você, Beltesazar, pode dar a explicação, porque o Espírito dos Santos Deuses está em você. Portanto, explique o que o sonho quer dizer. Ao ouvir isso, Daniel, também conhecido como Beltesazar, ficou espantado e por alguns instantes não sabia o que pensar. O rei lhe disse: Beltesazar, não se preocupe com o sonho, nem com o que ele quer dizer. Mas Daniel respondeu: ó rei, quem dera que o sonho e a sua mensagem não fossem a respeito do Senhor, mas a respeito dos seus inimigos. O Senhor viu uma árvore que cresceu e cresceu até tocar o céu, e que era tão grande que podia ser vista de qualquer lugar do mundo. As suas folhas eram belas, e ela dava tantas frutas que o mundo todo podia se alimentar delas. Animais selvagens descansavam na sombra da árvore, e as aves faziam ninho nos seus galhos. Aquela árvore, ó rei, é o Senhor, pois o Senhor se tornou poderoso, e o seu poder aumentou tanto que chegou até o céu. E o seu domínio se estendeu pelo mundo inteiro. E o Senhor viu também um anjo vigia descendo do céu e dizendo: derrubem a árvore e quebrem todos os seus galhos.
mas deixe ficar o toco e as suas raízes, e o amarrem com correntes de ferro e de bronze, para que fique no meio do capim bravo, no campo. Assim o sereno cairá sobre este homem, e ele terá de comer o que os animais comem. 7 anos ele viverá assim. E Daniel continuou: E agora vou dar explicação. Este sonho trata da sentença do Deus Altíssimo contra o Senhor, ó rei. O Senhor será expulso do meio dos seres humanos e ficará morando com os animais selvagens. O Senhor comerá capim como os bois. Dormirá ao ar livre e ficará molhado pelo sereno. Isso durará 7 anos até que o Senhor reconheça que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca como rei o homem que ele quer. A ordem do anjo para que deixasse ficar o toco da árvore com a raiz quer dizer que o Senhor será rei de novo, mas só quando confessar que Deus domina o mundo inteiro. Ó rei, aceite o meu conselho. Deixe de pecar e faça o que é certo. Acabe com as suas maldades e ajude os pobres. Assim talvez o Senhor possa continuar a viver em paz e felicidade. E de fato tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses mais tarde, ele estava passeando no terraço do seu palácio, na cidade da Babilônia, e disse: Como é grande a cidade de Babilônia! Com o meu grande poder eu a construí para ser a capital do meu reino, a fim de mostrar a todos a minha grandeza e a minha glória. O rei ainda estava falando quando veio uma voz do céu que disse: Preste atenção, rei Nabucodonosor. Este reino não é mais seu. Você será expulso do meio dos seres humanos. Ficará morando com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Isso durará 7 anos, até que você reconheça que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca como rei quem ele quer. Naquele mesmo instante, cumpriu-se a sentença contra Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio dos seres humanos e começou a comer capim como os bois. Dormia ao ar livre e ficava molhado pelo sereno. O seu cabelo ficou comprido, parecia com penas de águia, e as suas unhas cresceram tanto que pareciam garras de um gafanhoto. O rei disse: Depois de passados 7 anos, eu olhei para o céu e o meu juízo voltou. Aí agradeci ao Deus Altíssimo e dei louvor e glória àquele que vive para sempre. Eu disse: O poder do Altíssimo é eterno, o seu reino não terá fim. Para ele, os seres humanos não têm nenhum valor. Ele governa todos os anjos do céu e todos os moradores da terra. Não há ninguém que possa impedi-lo de fazer o que quer. Não há ninguém que possa obrigá-lo a explicar o que ele faz. Logo que o meu juízo voltou, continuou Nabucodonosor, eu recebi outra vez a minha honra, a minha majestade e a glória do meu reino. Os meus conselheiros e as altas autoridades do meu governo me receberam de volta. Fui rei de novo, com mais poder do que antes. Portanto, eu, o rei Nabucodonosor, agradeço ao Rei do céu e lhe dou louvor e glória. Tudo o que ele faz é certo e justo, e ele pode humilhar qualquer pessoa orgulhosa. Certa noite, o rei Belsazar, da Babilônia, deu um banquete, convidou 1000 autoridades do país e começou a beber vinho com os convidados. Depois de beber bastante, mandou que trouxessem os copos de ouro e de prata que Nabucodonosor, o seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém. Belsazar queria os copos para que ele, os seus convidados de honra, as suas mulheres e as suas concubinas os usassem para beber vinho. Trouxeram os copos de ouro e todos começaram a beber vinho neles e a louvar os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. De repente apareceu a mão de um homem e ela começou a escrever na parede branca do salão do banquete, num lugar iluminado pela luz do candelabro. Ao ver a mão, o rei não sabia o que pensar. Ficou pálido, de medo, e começou a tremer da cabeça aos pés.
Depois, gritando, ordenou que chamassem os adivinhos, os sábios e os astrólogos. Logo que eles chegaram, Belsazar disse: Aquele que ler o que está escrito na parede e me explicar o que quer dizer, será vestido com roupas de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será a terceira autoridade mais importante do meu reino. Todos os sábios entraram no salão, mas nenhum deles pôde ler o que estava escrito na parede, nem explicar ao rei o que aquilo queria dizer. O rei se assustou ainda mais e o seu rosto ficou mais pálido ainda, e nenhuma das altas autoridades sabia o que fazer. Então a rainha mãe, que tinha ouvido os gritos do rei e dos seus convidados de honra, entrou no salão e disse ao rei: Que o rei viva para sempre, não se assuste, nem fique pálido assim, pois aqui no seu reino há um homem que tem o espírito dos santos deuses. Quando Nabucodonosor, seu pai, era rei, este homem provou que era ajuizado, inteligente e sábio, tão sábio como os deuses. E o rei Nabucodonosor pôs esse homem como chefe dos sábios adivinhos, feiticeiros e astrólogos. Pois Daniel, este homem a quem o rei deu o nome de Beltesazar, pensa com muita clareza. Ele é sábio e inteligente e pode interpretar sonhos, explicar coisas misteriosas e resolver assuntos difíceis. Portanto, chame Daniel e ele explicará o que está escrito na parede. Levaram Daniel até a presença do rei e este perguntou: Você é mesmo aquele Daniel, um dos judeus que o meu pai, o rei Nabucodonosor, trouxe de Judá como prisioneiro? Já me disseram que o Espírito dos deuses está em você e que você pensa com muita clareza e é muito inteligente e sábio. Há pouco estiveram aqui os sábios e os astrólogos que eu mandei chamar para que lessem as palavras que estão escritas na parede e me explicassem o que elas querem dizer. Porém, eles não puderam dar nenhuma explicação. Mas alguém me disse que você pode explicar mistérios e resolver assuntos difíceis. Portanto, se você puder ler o que está escrito e me explicar o que quer dizer, você será vestido com roupas de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será a terceira autoridade mais importante do meu reino. Daniel respondeu: O Senhor pode ficar com seus presentes, ou então dá-los a outra pessoa. Mesmo assim, eu vou ler as palavras que estão escritas na parede e vou explicar ao Senhor o que elas querem dizer. O rei, o Deus Altíssimo, deu o reino ao seu pai, o rei Nabucodonosor. Ele deu também poder, glória e majestade. O poder que Deus lhe deu era tão grande que todos os povos do mundo tremiam de medo na presença dele. Se ele queria, matava uma pessoa, ou se queria, deixava que vivesse. Elevava uns e rebaixava outros. Mas ele ficou tão vaidoso, tão teimoso e tão cheio de si, que foi derrubado do poder e perdeu toda a sua glória. Foi expulso do meio dos seres humanos, perdeu o juízo e agia como um animal. Morava com jumentos selvagens, comia capim com os bois e dormia ao ar livre. Ficava molhado pelo sereno. Isso durou até que ele reconheceu que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca como rei quem ele quer. E o Senhor, ó rei Belsazar, filho de Nabucodonosor, sabia de tudo isso, mas mesmo assim não tem sido humilde. Pelo contrário, o Senhor desafiou o rei do céu e mandou trazer os copos que foram tirados do templo dele, a fim de que o Senhor, os seus convidados de honra, as suas mulheres e as suas concubinas, bebessem vinho neles. Além disso, o Senhor deu louvores a deuses de prata e de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem e não sabem nada. Mas o Senhor não deu glória a Deus, aquele que tem o poder de matar ou deixar viver, e que decide tudo o que acontece com o Senhor. É por isso que ele mandou essa mão escrever na parede essas palavras: Mené, Mené, Tekel e Parsim. E agora a explicação, Mené, quer dizer que Deus contou o número dos dias do reinado do Senhor e resolveu terminá-lo. Tekel
quer dizer que o Senhor foi pesado na balança e pesou muito pouco. Pérez quer dizer que o seu reino será dividido, entregue aos medos e aos persas. Ao rei Belsazar mandou que vestissem Daniel com roupas de púrpura, pusessem uma corrente de ouro no seu pescoço e anunciassem que dali em diante ele seria a terceira autoridade mais importante do reino da Babilônia. Naquela mesma noite, Belsazar, o rei da Babilônia, foi morto. E Dário, o rei do país da Média, que tinha 62 de idade, começou a reinar no seu lugar. O rei Dário resolveu dividir o país em 120 províncias e escolher 120 homens para governá-las, a fim de que tudo corresse bem e não houvesse prejuízo. O rei nomeou 3 ministros para controlarem os 120 governadores. Um desses ministros era Daniel, e ele mostrou logo que era mais competente do que os outros ministros e governadores. Ele tinha tanta capacidade que o rei pensou em colocá-lo como a mais alta autoridade do reino. Aí os outros ministros e os governadores procuraram achar um motivo para acusar Daniel de ser mau administrador, mas não encontraram. Daniel era honesto e direito, e ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Então eles disseram uns aos outros: Nunca encontraremos motivo para acusar Daniel, a não ser que seja alguma coisa que tenha a ver com a religião dele. Então foram todos juntos falar com o rei e disseram: Que o rei Dário viva para sempre. Todos nós que ocupamos posições de autoridade no reino, isto é, os ministros, os governadores, os prefeitos e as outras autoridades, nos reunimos e concordamos em pedir que o Senhor, que deu uma ordem que não poderá ser desobedecida, ordene que durante 30 dias todos façam os seus pedidos somente ao Senhor. Se durante esse tempo alguém fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer outro homem, essa pessoa será jogada na cova de leões. Portanto, ó rei, dê a ordem e assine, a fim de que não possa ser anulada. De acordo com a lei dos medos e dos persas, essa ordem não poderá ser anulada. O rei concordou, assinou a ordem e mandou que fosse publicada. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças ao seu Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes ao dia. Os inimigos de Daniel foram juntos até a casa dele e o encontraram orando ao seu Deus. Então foram procurar o rei a fim de falar com ele a respeito da ordem. Eles disseram: Ó rei, o Senhor assinou uma ordem que proíbe que durante 30 dias se façam pedidos a qualquer Deus ou a qualquer outro homem, a não ser ao Senhor. E a ordem diz também que quem desobedecer será jogado na cova dos leões. Não é verdade? O rei respondeu: É verdade. E a ordem deve ser obedecida. De acordo com o rei dos medos e dos persas, ela não pode ser anulada. Aí eles disseram ao rei: Mas Daniel, um dos prisioneiros que vieram da terra de Judá, não respeita o Senhor nem se importa com a ordem, pois ora ao Deus dele 3 vezes ao dia. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e resolveu salvar Daniel. Até o pôr do sol daquele dia, ele fez tudo o que pôde para salvá-lo. Os inimigos de Daniel foram falar de novo com o rei e disseram: O Senhor sabe muito bem que, de acordo com a lei dos medos e dos persas, nenhuma ordem ou lei assinada pelo rei pode ser anulada. Então o rei mandou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. E o rei disse a Daniel: Espero que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, o salve. Trouxeram uma pedra e com ela taparam a boca da cova. O rei selou a pedra com o seu próprio anel e com o anel das altas autoridades do reino, para que, mesmo no caso de Daniel, a lei fosse cumprida ao pé da letra. O rei voltou para o palácio, mas não comeu nada.
nem se divertiu como de costume, e naquela noite não pôde dormir. De manhã cedinho, ele se levantou e foi depressa até a cova dos leões. Ali, com voz muito triste, ele disse: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, conseguiu salvá-lo dos leões? Daniel respondeu: Que o rei viva para sempre. O meu Deus mandou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões para que não me ferissem, pois Deus sabe que não fiz nada contra ele, e também não cometi nenhum crime contra o Senhor. O rei, muito alegre, mandou que tirasse Daniel da cova. Assim ele foi tirado, e viram que nenhum mal havia acontecido com ele, pois havia confiado em Deus. Em seguida, o rei mandou que trouxesse os homens que tinham acusado Daniel. Todos eles, juntos com as suas mulheres e os seus filhos, foram jogados na cova. E antes mesmo de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e os despedaçaram. Então o rei Dário escreveu uma carta para os povos de todas as nações, raças e línguas do mundo. A carta dizia o seguinte: Felicidade e paz para todos. Eu ordeno que todas as pessoas do meu reino respeitem e honrem o Deus que Daniel adora, pois ele é o Deus vivo, que vive para sempre. O seu reino nunca será destruído, o seu poder nunca terá fim. Ele socorre e salva, no céu e na terra. Ele faz milagres e maravilhas. Foi ele quem salvou Daniel, livrando-os das garras dos leões. E Daniel continuou a ser uma alta autoridade do governo durante o reinado de Dário e depois durante o reinado de Ciro da Pérsia. Essa foi a nossa leitura de hoje. Já podemos ticar como tarefa concluída em nosso formulário de leitura anual. Esperamos por você amanhã.